Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, China Gate, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda quinta-feira é dia de quê? É dia de Varejo Cast News pra você, exatamente. Estamos aqui mais uma edição, quinta-feira no ar, trazendo um compilado de notícias aqui comigo, Caio Camargo, e do outro lado aqui, Fred Alecrim. E aí, Fred, tudo bem, mestre? Diga aí, meu amigo Caio Camargo, que bacana, estamos aqui. Você deu uma viajada aí, mas já chegou em casa, eu ainda estou você desde... já tá na rua. Foi lá a turma de Salvador na segunda-feira, nessas terças e quartas aqui, na terça e quarta eu tô com a turma da Daimler, né, que é uma empresa incrível, Caio, cada vez que eu venho aqui, na base deles aqui em Nova Veneza, e foi o lançamento do novo modelo de experiência de loja, e eu vim aqui para fazer uma participação, então muito bacana, mandar um abraço para todo mundo aí que teve esses 2 dias com a gente, e amanhã é dia de, quer dizer, amanhã que é hoje, né, no caso quando o episódio está indo para o ar, né, então que você está ouvindo o episódio, ou já aconteceu ou ainda vai acontecer lá um evento em Cuiabá, comigo, com a Alfredo Soares e o nosso amigo Tony Ventura, né, Caio? Então, muito bacana, e a gente está aqui para mais um Varejo Cast News. E antes da gente começar, Caio, só agradecer mais uma vez os comentários, como a gente gosta dos comentários da turma, né? E pedir a você que está nos ouvindo, você que gosta da gente, deixa seus comentários, não precisa ser só elogio, a gente adora elogio, né, Caio? Mas... Cara, eu já recebi uma crítica, cara, porque eu falava muito cara no ar. Não sei se a pessoa que falou que eu falava tanto cara disse que eu falo tanto cara, mas eu tenho parado de falar tanto cara, né, cara? Sim. E eu também tenho me ligado muito nisso. Então a gente ouve, né? A gente brinca, mas a gente, né, nos bastidores, a gente tem trabalhado nisso. Então manda suas sugestões, suas opiniões, que onde você nos ouve tem lá um caminho, nos comentários, e eles chegam até a gente e a gente lê aqui, né? Como, mais uma vez, a Life ou Fleed, dessa vez no YouTube, ela fez, já li alguns comentários aqui interessantes, e ela fala agora sobre o nosso episódio, né, onde a gente falou, fez uma menção do Live Shop, do TikTok Shop. Ela disse, criei um projeto sobre Live Shop para redes sociais em 2018. Tentei fazer um piloto com várias lojas e no final ninguém quis participar. Percebi que não era o momento, não era o time. Bem, é aquela história, quando todos vão para o mesmo lugar ou fazem a mesma coisa, acontece o fenômeno da saturação. As últimas pesquisas mostram que o modelo de live shop na China já começa a demonstrar sinais de saturação. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para saber o que o futuro nos reserva. Muito obrigado pela sua participação, Life OV. Não, e belíssimo comentário, e olha, prometemos aqui, vamos investigar esses números aqui de saturação. É bem interessante ver se essa onda, né, como é que está se posicionando, se está em crescente, se está em saturação, mas a gente vai investigar para você, nossa audiência aqui, certo, Fred? Muito boa provocação aqui. E o outro comentário do Cândido 9, amei o conteúdo e a visão de mercado. Então, muito obrigado ao Cândido, a Life of Fleet, pelos comentários e participação de vocês. E recebemos muitos comentários também, amigos mandando pelo WhatsApp, grupos aí de WhatsApp que a gente participa e compartilha às vezes alguns episódios, né? Bastante feedback interessante, e é legal falar do TikTok Shop, porque é a nossa primeira notícia, porque a gente falou no Tendências e Pendências na terça-feira, mas sem dar a notícia, né? Falando que vai chegar, e aqui... Obviamente, né? Tudo que parece que aí faz 5, 6 dias que veio a notícia, parece que já faz 1 ano que a notícia tá no ar, né? A gente começa o nosso round aqui, o nosso giro aqui de notícias com o Giro News, trazendo essa informação aqui do TikTok Shop começando a operar no Brasil a partir de maio, cara. Interessante aqui, Fred, que a proposta inicial queria até operar no final do ano, mas eles anteciparam aqui para maio. Alguns canais estão dando até final de abril essa conversa, tá? Mas mesmo quem falou que é abril e maio vai estar rodando para todo mundo, certo, Doc? Certíssimo. E a matéria traz que o potencial previsto no Brasil, né, é de em torno de 9% do mercado de marketplaces, do comércio eletrônico, né? Então, se pensar em 9%, a gente está falando, por exemplo, nos Estados Unidos em 2024, foi um total de 34 bilhões, né, em operação movimentada pela TikTok Shop, ou seja, tem um grande potencial aqui no Brasil também, né, Caio? Exatamente. Bom, vamos monitorar, com certeza, até pelo possível impacto que isso causa, né? A expectativa de impacto. Com certeza esse é um tema que aí ao longo das próximas semanas, próximos meses,
a gente deve tratar mais com vocês aqui no Varejo Cast. Considerem que a gente vai voltar nesse tema até pela importância desse para vocês. E, aliás, é o seguinte, tem alguma dúvida desse tema? Deixa no comentário aqui. Quer saber alguma coisa a mais sobre isso? Deixa no comentário aqui para a gente poder criar esse conteúdo especial para vocês ali. Talvez um Tendências e Pendências mais focado aqui para como você desenvolve a tua estratégia de TikTok Shop. Fez sentido? Deixa no comentário aqui pra gente, certo, Doc? Certíssimo, certíssimo. E lembrando, né, o início é como o Caio gosta de dizer, é soft opening, né? Ou seja, eles vão começar chamando 1.000 empresas, alguns influenciadores, para começar a partir daí a abrir o acesso para todo mundo. A ideia no início é não cobrar nenhuma taxa desse processo de venda para essas empresas nessa fase experimental aqui no Brasil, mas depois a proposta do TikTok Shop é ser a menor taxa entre as ferramentas e soluções disponíveis no mercado. Nossa próxima notícia estava publicada no Instagram, mas vem lá do CNN Viagem e Gastronomia. Tá colocado como Viagem e Gastronomia, mas é um tema de varejo, porque a manchete é a Tiffany, a famosa Tiffany Joalheria, vai abrir um café em São Paulo, ou seja, tudo que a gente falou para vocês no começo lá da NRF, a invasão dos cafés como expansão de experiência, né? Vai chegar no Brasil também forte aqui, talvez nas mãos da Tiffany, certo, Doc? É isso aí, a gente já falou muito disso, né? Principalmente depois dessa nossa última andada por Nova York, a gente falou muito de como as marcas, esse conceito que a gente trouxe do Lee Peterson da WD Partners, de fazer um slow retail, de que as pessoas cheguem na loja não com aquela hora de comprar e já sair, mas dar aquela desacelerada. E um dos caminhos que o varejo tem buscado é ter cafés e ou restaurantes dentro da sua loja, operada por eles mesmos, né? Então a gente já viu aqui muitas marcas, começando lá atrás pela Ralph Lauren, né, que fez tanto sucesso que ela saiu de dentro das lojas e passou a ter vida própria, o seu café, né? Então a Tiffany agora, seguindo também o que a gente já viu da Louis Vuitton, ou seja, sendo uma marca de luxo que também vai oferecer um café. Quanto será que vai custar um café na Tiffany, Caio Camargo? Ah, meu amigo, olha, eu vamos lá. Primeiro que eu acho que dentro do conceito que a gente viu na Louis Vuitton, acho que vai seguir uma linha dessa, é aquela, não é só uma expansão de experiência, mas uma introdução à experiência do que é vivenciar a marca, o ambiente de marca. A gente viu na Louis Vuitton em Nova York, né, quem acompanhou os pós-NRF, ou quem esteve lá pessoalmente esse ano também, muito da nossa audiência esteve lá pessoalmente, a loja da Louis Vuitton é uma loja mais para todos e não só para quem é o cliente da Louis Vuitton ou que acaba comprando produtos. E muitas vezes a pessoa, né, ou talvez não tenha o poder aquisitivo para comprar o produto da Louis Vuitton, ou talvez quer uma coisa mais do que só compra produtos, tem um café com essa experiência, assim como foi da Ralph Lauren. E a Tiffany acho que segue por esse motivo, né? A pessoa, nem todo mundo em São Paulo está apto a comprar uma peça de joalheria lá da Tiffany, mas está apto a sentar num café e tomar um café pelos moldes talvez 20, 25 reais que custa um expresso numa loja dessa. Quem sabe até surpreendentemente menos, mas o que eu tenho certeza absoluta é que vai ser uma experiência diferenciada. Não se trata só da xícara, dos grãos, mas talvez tenha uma apresentação, alguma coisa que faça sentido para criar essa experiência de marca, certo, Doc? Se você derramar um pouco de café da Tiffany na sua roupa, ela passa a valer mais, Caio? É possível, depende da roupa. Eu ia falar, se eu desse um pouquinho no chão, caísse um pouquinho no chão, eu ia falar que eu tava sendo generoso com o santo. Muito bem, próxima notícia nossa vem lá do UOL Economia. Fred, tema que foi acho que o tema mais quente nosso ano passado aqui, ó. Falta mão de obra. Supermercados estão caçando trabalhadores em 8 funções chaves. Já sabe, tá faltando gente no mercado. E aí os supermercados aqui nesta matéria, tá focado aqui neles, no problema deles, faltando gente principalmente, né, de trabalho especializado, certo, Doc? Certo, e aí vai sempre um ponto, né, Caio? Aí sempre recai sobre a geração que não quer trabalhar e tudo. A gente já falou aqui sobre a questão da geração mimimi, eu já escrevi textos sobre isso também, tá lá no LinkedIn, tá lá no blog O Algo Mais. Eu e você, a gente já falou, mergulhou muito aqui, já fizemos o seu famoso deep dive aqui nesse conteúdo, né, Caio? A grande questão é que com essa
esse novo cenário de mundo, a gente tem pessoas procurando outras oportunidades de trabalho, que não necessariamente esse trabalho 6x1 e que muitas vezes você não tem uma oportunidade de crescimento. Então as pessoas, nem todas vão querer trabalhar onde o pai trabalhou, onde a mãe trabalhou, onde o tio trabalhou. Então isso é uma realidade que vai acontecendo de tempos em tempos, não é só dessa geração em si. Por outro lado também tem a questão das empresas se adaptarem em termos de comunicação, em termos de propostas do que é o trabalho e de como fazer o trabalho, para também os novos tempos. Oferecer para novas gerações modelos antigos e não adaptar também a empresa, isso também pode ser um fator dificultador. Então tem N fatores aí, além do fator de que, ou dificultando, melhor se falando, o encontro dessas pessoas para se trabalhar. Nem todo mundo tem o sonho de trabalhar no varejo mais, né, Caio? Eu acho que ninguém nasce com o sonho de trabalhar no varejo, às vezes nem filho de dono de loja acho que tem esse sonho, né, cara? A gente brinca com esse termo. Tem um outro fator importante, Fred, eu falo muito isso em palestra quando a gente fala dessa geração, inclusive eu trago aquela estudo que a gente fez lá no Varejo Cast, num episódio anterior, falando, né, todas as gerações, durante anos, tem sempre a mesma crítica da contracultura, né? Então não adianta falar de maneira isolada que essa geração é a geração perdida. Toda a geração vigente no passado falava o mesmo da geração que estava chegando, praticamente com termos diferentes, mas uma mesma história. Mas eu acho que a grande diferença que a gente tem de cenário é que nós fomos criados numa época onde a gente não tinha opção, escolha. E essa questão da escolha era, em alguma pai e mãe virou pra gente ali e falou, ó, pra ser alguém na vida, tem que ralar duro, tem que puxar pesado, né? Tem como é que você fala? Como é que é o termo? Jogue duro. Tem que jogar duro. Tem que jogar duro. E o jogar duro, a gente sabia que ia ter que começar de baixo, ia ter que engolir sapo, ia ter que ter chefe ruim, trabalhar para chefe ruim. Isso fazia parte de uma jornada de carreira tradicional. E a gente não tinha opção, porque ou você passava por isso, ou você ia cair no mundo da malandragem, porque trabalhar, basicamente, era essa jornada de qualquer trabalhador, começar de baixo e crescer. E acho que hoje o que acontece é que você tem N outras oportunidades, inclusive muitas delas fornecidas pelo digital, né? Seja ser um influenciador, seja fazer narração de jogo, seja brincar no TikTok, né? Dá pra até ter OnlyFans como método de dinheiro, dá pra fazer jogo, dá pra fazer um monte de coisa. Então, assim, acho que o grande cenário é que os jovens hoje têm mais opções. E aí o varejo ainda, usando o termo que você falou, ainda trabalha da mesma maneira, ainda acredita tal. E eu acho que isso que vai mudar um pouco e tende a mudar. Se vai ser uma questão de mudança de escala, se vai uma questão de mudança de um jeito de trabalhar, a gente não sabe ainda como é que vai desenhar isso, não tem uma bola de cristal. O fato é que o varejo precisa de gente no ponto de venda. Automatizar uma loja, arrancar todo mundo, a gente já viu até a Amazon, a gente já falou isso no passado, em episódios aqui, não funciona. A loja vira um grande e-commerce e as pessoas vão comprar no digital e tua loja perde a necessidade. Mas vamos ter que achar um caminho ali, e esse caminho ainda não está desenhado pelo mercado. Faz sentido? Faz, e mais uma vez, falando desse cenário da conjuntura, né, do que acontece no Brasil e no mundo, cara, imagina o seguinte, as pessoas estão observando não só essa questão que você falou muito bem, das oportunidades e alternativas que são outras, né, que não tinham, do mesmo jeito lá quando a Revolução Industrial começou, as pessoas saíram do campo e foram, aí a pessoa diz, ninguém mais quer trabalhar no campo, né, ou seja, você acaba, cada época tem os seus marcos, os seus problemas, exemplos, né? E aí você para e pensa assim, imagina, de um lado eu vejo uma possibilidade de ganhar um dinheiro rápido, tipo, eu vou fazer apostas, né, que a gente já falou sobre isso aqui. Sim. Do outro lado eu penso assim... investimento, né, vai ver como investimento. Isso. De outro lado eu posso pensar assim também, cara, eu adoro jogar Fortnite, essas coisas, e vejo que tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Então é uma oportunidade de eu tentar ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer. E do outro lado tem o 6x1, que às vezes a cultura da empresa não é legal, o chefe não é legal, e é aquele formato muito tradicional, e a pessoa bota na balança, né? E às vezes ela diz, é melhor eu tentar isso aqui, mesmo que possa não dar certo. Onde ele vê uma maior possibilidade de chegar onde ele quer mais rápido é onde eles estão apostando, né? Então, esse é um desafio, é uma concorrência muito forte para o nosso varejo também. Sim, concordo com você. E só para corroborar mais ainda tudo isso que a gente está falando, a nossa próxima notícia diz muito sobre isso. Também veio do UOL, de alguns dias depois dessa matéria do supermercado, mas aqui, ó, crianças demonizam a CLT
A carteira assinada virou ofensa entre os jovens. Fred, na escola, virar pra alguém e falar que você é um futuro CLT, quer dizer que eu tô te condenando, cara, a um trabalho ruim no futuro. Olha só, cara. Rapaz, que coisa, né? Porque tem uma questão de como o mundo é cíclico, como o mundo dá voltas e como a tapioca vira muitas vezes. Você pensa que anos 80 e acho que até início dos anos 90, o grande lance para os pais era que o filho fizesse medicina ou tivesse uma carreira no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, né? Então Essa é ser doutor, médico, advogado, o que for, doutor, trabalhar numa multinacional, certo? Ou trabalhar no setor público, né, cara? Eram os três grandes empregões, assim, né, cara? O banco no meio da multinacional, que é a mesma conversa, né? Mas eram os empregões do futuro da família, né, cara? E quando a gente fala em Banco do Brasil, em Caixa Econômica, tinha uma coisa ali por trás, que é a questão da estabilidade. Exato. Então, quando começou a acontecer muita coisa, a estabilidade ficou um pouquinho de lado, porque tinha muita oportunidade, muita coisa surgindo, então eu não preciso me preocupar com o emprego e estágio, porque tem muita oferta de emprego, tem muita coisa. As pessoas começaram a valorizar outras coisas, né? E não buscar essa estabilidade. Só que a questão da CLT voltou de novo com pandemia, com um monte de coisa, porque os autônomos sofreram muito, porque os microempreendedores sofreram muito, e aí muita gente que tinha uma CLT e não foi, né? Porque teve desligamentos também nessa época, estavam ali com seu plano de saúde, com seu salário caindo e tal. Então tem momentos que essa segurança da CLT é vista como algo muito bacana e desejado, e tem época que não. Mas é perigoso quando a gente demoniza, que é o termo que foi dito. Sim. Isso. Eu acho que tem gente que nasceu para empreender, e eu estou falando de empreender mesmo, porque tem muita coisa que é colocada como empreender, mas não é empreender, é quebrar um galho para sobreviver, é outra coisa. Estou falando de empreender, nem todo mundo tem característica, comportamento para empreender. E tem gente que nasceu para ser um grande profissional, CLT, por exemplo. E tem gente que nasceu para ser um grande empreendedor, né? E é isso, tem gente que não se vê empreendendo, como tem gente que não se vê na CLT, mas um não precisa falar mal do outro, né? Até porque um precisa do outro. Quem vai empreender tem que ter trabalhando para ele, né? Por exemplo. Mas acho que um dos grandes pontos aqui, Fred, também, principalmente falando de crianças, cara, eles estão aí recebendo uma avalanche de informação muito forte, né? De coaches mirins, né? Que é uma febre que tá acontecendo. Dessa molecada falou assim, eu não preciso trabalhar, eu não preciso mais estudar, isso daí, trabalhar é besteira, o negócio é empreender. Que aí eu vou exatamente no que você falou, né, desse pseudo-empreendedorismo. E a gente sabe, você ter sonho de ser independente super cedo e tal, faz parte. A questão é, a vida é mais dura, né, do que a rede social mostra. E a gente brinca, né? Não é o melhor exemplo, mas eu vou usar o exemplo da pessoa agora, tal, mas assim, para cada Neymar que a gente cria no futebol, quantos ficam no sonho de virar um Neymar no meio da várzea, né? Assim, então assim, tem esse problema. Então assim, tudo bem. Uma ou duas pessoas vão virar coach, grandes influencers. Hoje nos Estados Unidos 69% dos jovens querem ser influencers. Não é nem mais empreendedor, a palavra é influencer. O empreendedor e influência está meio misturado nessa conversa do que o cara vai fazer como pseudo-empreendedor lá no campo da rede social e tudo mais. Essa vida fácil, do ganho alto, rápido, em 2 anos se torna milionário, são as conversas que estão na rede social, e as crianças, como pequenas esponjinhas que são, vão absorver aquilo que está rodeado ao redor delas. Então, se o conteúdo, infelizmente, está voltado a isso, elas vão acabar sendo. Então, assim, aqui a gente sabe que a vida vai bater um dia e eles vão entender que não é bem assim, essa conversa não é tão simples. Mas a história é que o retrato que está acontecendo nas escolas realmente é um retrato ruim, certo, meu amigo? É verdade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui com a nossa edição do Varejo Cast News. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Muito bem, voltando para o nosso Varejo Cast News dessa semana, você percebeu aqui, desde o episódio passado, inclusive aqui, temos patrocinador novo, são os gongos, as campainhas, as firulas aqui, Yannis. Temos aqui a POS Controle com super produto, é o SmartTef, cara. Vale a pena conhecer, além do SmartTef, também tudo que a POS Controle pode oferecer para você, certo, Doc? Certo, a turma muito querida e competente, com um produtaço aí para você do varejo, né, para facilitar e melhorar a experiência do seu cliente e, claro, a sua forma sua velocidade, é isso aí. Bom, a nossa notícia agora vem de fora, vem lá da Retail Dive. E aí, Fred, um pouco do que a gente já previa quando a gente falou na entrada do Trump, todo aquele papo da imigração, a gente já trouxe isso em outras maneiras, mas aqui um pouco do varejo americano sentindo os efeitos deste combate à imigração ilegal lá nos Estados Unidos pela política lá vigente nos Estados Unidos, a política americana. E aí empresas como Burlington, TJX e a Ross, aí, que são focadas em preços baixos, e aí acabam sendo marcas preferenciais dos imigrantes, né, por serem baratas, estão sentindo no bolso os efeitos da política, certo, Doc? É isso, porque como tem um momento de muito temor por parte dessa população nos Estados Unidos, então nem sair de casa, alguns estão saindo com medo de, ao sair, não voltarem mais e serem deportados. Então eu não saio mais para trabalhar, eu não saio mais para comprar. Essas marcas que trabalham são aquelas marcas de desconto extremo, né, que é onde as pessoas procuram e lojas de preço muito acessível. Então, essa população de imigrantes é a base, né, de clientes dessas marcas. E aí, com esses clientes sem irem às lojas e com medo de saírem de casa, então está acontecendo essa queda no faturamento e esse é mais um dos impactos dessas ações que estão acontecendo. E a gente vê os retratos das empresas depois divulgando seus resultados. Tivemos essa semana, não entrou na pauta do Varejo News, mas vale a pena colocar, a Forever 21, segunda vez aí declarando falência e dessa vez fechando loja nos Estados Unidos mesmo, né? Ou seja, deve ser definitivo. Brincadeiras de trocadilhos à parte, a Forever 21 parece que não é tão forever assim, né, meu amigo? Pois é, not forever. E isso vai nessa sequência de empresas baseadas em preço e com essa política de imigração estão sentindo no bolso os efeitos disso. Próxima notícia nossa vem lá do antagonista aqui, a notícia sobre o WhatsApp. O WhatsApp lançando uma ferramenta, Fred, olha lá, para você como empresa no WhatsApp Business criar um chatbot com IA para responder ali questões de clientes, consumidores, gente com dúvida do teu produto, serviço, bem interessante, né, cara? Cara, é muito interessante a tentativa aí né, a gente já falou aqui quando a gente estava falando de TikTok Shop e a gente também falou de super apps, né, aquele período dos super apps e tudo, o WhatsApp está tentando aos poucos ir nesse caminho, que é o caminho que na China o WeChat acabou indo e se deu muito bem. A gente falou aqui das estratégias para ele pegar uma grande parcela de mercado que era do Alipay. Então ele tá buscando essas soluções para que as pessoas fiquem cada vez mais utilizando e dentro da ferramenta, que é uma ferramenta que está nos celulares de mais de 90% das pessoas que têm smartphone no Brasil, meu amigo Caio. Exato, e deve ter novidade, viu, Fred? Hoje eu vi uma notícia, também não entrou na nossa pauta, porque vi recente, mas faz uma horinha aqui que eu vi a notícia, acabando não colocando na nossa pauta, mas uma outra coisa que está saindo na versão beta do WhatsApp é que vai estar mais integrado ao perfil. Então o teu perfil do WhatsApp vai estar conectado com o perfil do Instagram também. Isso vai possibilitar uma troca mais rápida de conversas, quem sabe até seja um preparo aí via TikTok Shop ali, integrar as lives com o WhatsApp, com o contato, com as vendas, vamos ver o que o futuro desenha,
mas a ideia é que isso vai ser cada vez mais uma ferramenta integrada no dia a dia ali, junto com a rede social, né? Uma não vai andar sem a outra. Exato, e aí lembrar, né, o Mark Zuckerberg da Meta, ele foi um dos grandes defensores do banimento do TikTok nos Estados Unidos. E um dos grandes motivos é porque o TikTok está ganhando muito espaço em detrimento das ferramentas da Meta, Facebook, WhatsApp, entre outras. E a Meta não tem nada parecido, como o TikTok Shop, por exemplo. A gente já falou no início do nosso episódio, os números do TikTok Shop, por exemplo, nos Estados Unidos. Então ele tentou ou eliminar o concorrente, ou ganhar tempo para ver se desenvolve features, ou seja, funcionalidades que possam competir de igual para igual. Então, a gente vê aqui, acompanha a expansão do TikTok Shop, que começou a ser acelerada. Ela se acelerou muito com aquele período de ameaça de banimento nos Estados Unidos. Então, ela abriu no México, abriu na Espanha, foi abrindo mais na Europa, está chegando no Brasil. Ou seja, em cada espaço desse, ele vai minando a liderança de algumas das ferramentas da Meta. Então, o Zuck está querendo aí é tentar continuar relevante, né, Caio? Exatamente. Para deixar o Zuckerberg feliz aqui, né? Nossa próxima notícia vem lá da Exame, cara. A Apple, cara. O que está acontecendo com a Apple, Caio Camargo? A maçã tá com uma minhoquinha dentro, cara. Tá difícil ali, mas a Apple, uma falha na IA prometida, né, está complicando aqui a confiança, os investidores, né? Tudo a ver nessa corrida desenfreada de se colocar à frente do mercado, na ferramenta de inteligência que estaria acoplada aos iPhones, né? Na nova ferramenta seria uma evolução da Siri. Foi prometida uma série de features apresentados nos vídeos e isso não está pronto, isto não foi entregue, isto frustrou muita gente, Fred. É isso, o famoso Apple Intelligence. O que acontece? Eu até estava lendo um artigo do DHH, um dos sócios do Basecamp, falando que a Apple precisa ter alguém com a postura, o comportamento, a mentalidade de um Steve Jobs novamente, porque ela está tomando decisões muito erradas, isso está afetando os seus resultados e está acontecendo coisas como essas. Então, se a gente parar para analisar, a Apple tomou decisões em caminho oposto ao que a maioria das marcas seguiu. Então, a gente já falou aqui em episódio recente das marcas buscando desenvolver uma IA para chamar de sua. Falamos da Amazon investindo na Anthropic, que é do Cloud, né? Então, para poder estar lá embedada. A gente falou da Microsoft também parceria com OpenAI e tudo. E a Apple fez algo que não é tão imersivo e tão próximo como essas marcas fizeram. Por quê? Porque enquanto estava todo mundo investindo em IA, Caio e ouvintes, a Apple estava investindo no seu Apple Vision. Então ela preferiu investir no Apple Vision do que investir em IA. Essa foi a aposta. Ela apostou que o Apple Vision ia ser mais relevante neste momento. Até o presente momento, a aposta se mostrou uma aposta errada. Logo, o que aconteceu? Quando ela viu que o caminho não era para ter sido esse nesse momento, ela recuou e começou a ir com pressa para tentar entregar aquilo que ela não tinha, que os concorrentes todos têm e que ela está vendo que está fazendo diferença. Sabe quando isso aconteceu no passado com a Apple, Caio? Com o Apple Maps, o Google Maps da Apple. Lembra do fiasco que foi a apresentação? Sim. Porque eles não tinham ido nessa direção, quando foram lançar não estava nada pronto. E aí era cheio de erros, eles tiveram que retirar o Apple Maps. Então, a mesma coisa acontecendo com o IA. Não estava no planejamento deles investir nisso. Tiveram que mudar o percurso, que erraram na direção. E aí tiveram que fazer, não do jeito Apple que a gente conhece. E só para fechar esse nosso Varejo Cast nessa semana, é quase uma anedota em forma de notícia aqui, vem lá do Zero Hora, estávamos falando de errar ao lançar IA, mas olha essa IA aqui espertinha aqui, ó, Fred, a inteligência artificial se recusou a escrever um código e disse pro programador aprender sozinho, vai lá e te vira. Como assim, cara? Explique melhor isso aí, como é que foi isso? Cara, é uma ferramenta chamada Cursor AI, muito usada por devs, por desenvolvedores, tá? E na hora que o cara continuou a pedir, estava desenvolvendo um jogo lá utilizando essa ferramenta, conforme ele foi pedindo, de alguma maneira a IA parou e falou, ó, não posso gerar código para você, pois isso significaria completar o seu trabalho. Você deve desenvolver essa lógica sozinho. Te vira, cara!
E ela falou ainda, ó, gerar código para outras pessoas pode levar a dependência e reduzir a oportunidade de aprendizado, cara. Na cara do rapaz, bicho, olha isso só. Se as IAs entendessem um pouco do exagero de vez em quando e nos barrasse ou nos orientasse, seria legal. Mas isso aqui foi o primeiro caso da IA que falou, ó, para, cara, cansei de você. Já imaginou a IA dizer assim, ó, você quer que eu continue? Assine minha carteira. Pode ser, pessoal. Depois das 6 eu não trabalho mais. Muito bem, pessoal. Desta forma bem humorada, a gente encerra esse episódio do Varejo Cast News essa semana. Sempre lembrando você aqui, toda terça tem Varejo Cast Tendência e Pendências, toda quinta tem Varejo Cast News, recheado de novidades para vocês. Estamos em todas as redes sociais. Nos escutem, enviem os comentários na sua rede favorita. Está aqui para ajudar você a sempre ter o melhor do varejo, sempre criando esse canal aqui, o melhor podcast de varejo do país. Certo, Doc? Certíssimo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.